Aqui está a sua melhor companhia. CYM 219, canal 285. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele. Jesus Cristo falou, está falado. 13h04, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos no sábado após o programa Viva a Vida. E domingo é 13h, você fica sendo meu convidado a estar ouvindo o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade. Respeitamos toda a Bíblia, respeitamos também aos profetas, né, que vieram antes de Jesus Cristo, respeitamos também os apóstolos após Jesus Cristo e priorizamos o Filho de Deus, aquele que é incorruptível, aquele que não somente era, né, foi e continua sendo o Filho de Deus e que traz orientações diretas à área de nossa vida, tanto no tempo terreno quanto no mundo oculto, mundo que eu e você não conhecemos. Então há vários ensinamentos do Filho de Deus que são para um plano que eu e você não enxergamos. O próprio Jesus Cristo fala em João capítulo 3, né? Eu vos falo das coisas terrenas e vocês não compreendem, que dirá se eu falo das coisas espirituais. Nós sabemos, falo por mim, é claro, de que temos bastante dificuldade para entendermos as coisas terrenas, em vários pontos, em várias áreas, principalmente eu não tenho vários conhecimentos em vários pontos materiais, lógico, aqui em volta de nós, né? Temos que levar, quando temos algum problema, alguma coisa para resolver, levamos ao profissional que entende daquilo, indiferentemente se é pessoal ou material, se é físico, pessoal ou material em volta de nós, nós levamos sempre alguém que entende. Assim também Jesus Cristo fala em João 3, lá ele fala assim: eu vos falo das coisas terrenas e vós não compreendeis, que dirá das coisas espirituais. Então o próprio Jesus Cristo, ele traz ensinos, orientações. Vivemos disso, né? Todo ser humano, nós vivemos de orientações, vivemos de ensinamentos, e orientações e ensinamentos são coisas muito importantes, tanto para o nosso bem quanto também são importantes para nós tirarmos de dentro de nós. Então existem ensinos que precisam ser tirados de dentro de nós, e existe muito mais ensinos para tirar de nós do que para acrescentar. Se você for olhar, se nós conseguimos mentalizar a nossa vida só no que nós já temos de bom ensino, a sua vida e a minha vida já seria aí bem melhor do que nós já somos, né? Que dirá se nós conseguirmos substituir, né? Tirar
a presença do mal, né, naquele mau ensino, naquela má orientação que temos, e substituir por uma presença do bem, uma orientação boa, naquele mesmo tempo de vida, naquele mesmo local que está armazenado na nossa mente essa informação. O próprio Jesus Cristo fala isso várias vezes em parábolas, em ensinos diretos a mim e a você, a qual nenhuma religião vai passar para mim, isso para mim ou para você, porque nenhuma religião consegue fazer isso. Porque imagine bem, no lugar onde tem 100 pessoas, se de repente o pregador, o orientador começa ali a trazer o ensinamento de Jesus Cristo, ele vai ficar só com 10, 90 não volta no próximo. Por quê? Por causa do arrastar do mundo. O mundo arrasta você e eu para sermos enganados pelo maligno. O próprio Evangelho mostra isso. Então é muito pessoal, muito particular de cada um de vocês e de mim a buscarmos a Cristo, ao Evangelho. Como ontem eu falava também sobre uma passagem de Mateus 11, 29, né? 29, 28 até o 30 ali, onde Jesus Cristo fala sobre: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está lá em em Mateus 11, 28 ao 30. Vamos para a mensagem de hoje? Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus fala aqui para o povo de Gálatas, ou para os Gálatas, né? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 12. Preste bastante atenção aqui, o que é que o Espírito Santo de Deus fala. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus veio nos apóstolos, veio após Jesus Cristo. Jesus Cristo vindo aqui na terra, ele trouxe ensinamentos para nós e ao mesmo tempo ele fez algo. Ele conseguiu e conquistou algo para você e para mim, a qual o mundo inteiro vai trabalhar para que você não perceba isto, para que você e eu não venhamos ficar apercebido disto. Porque se você descobrir isto, o que acontece? O reino de Deus vai vir sobre a sua vida. E quem está reinando nas áreas de nossa vida vai ter que sair. E como ele não quer sair, o que ele vai fazer? Ele vai criar situações com pessoas, com ensinamentos que têm influência sobre mim e você, para que a sua mente não venha se abrir. Porque uma vez que a sua mente se abra, você sai do reino das trevas para o reino do amor de Deus, que é a luz de Cristo, que é o Espírito Santo dentro de nós. Esta é a realidade do Evangelho. Só que todos nós nos preocupamos em ser católico ou evangélico, ou ser desta igreja ou daquela outra, ou somos rebeldes e não somos de nenhuma, porque é mais fácil ainda, né? Como eu digo sempre assim, eu não sou de nenhuma igreja, eu sou do Evangelho, eu sou da palavra do Senhor Jesus Cristo, eu sou da palavra de Deus. Aí você fala bem assim, mas é errado isto. Na verdade, se você olhar para os profetas e para João Batista, não é. O próprio João Batista, ele era filho de um sacerdote, porém não fazia parte de uma instituição, ele fazia parte de uma ideologia de Deus, ou seja, ele fazia parte do bem, fazia parte de Deus. O próprio João Batista era isto, e o próprio Jesus Cristo fala assim: nasci de mulher, eu digo para você que nunca houve ninguém, nem haverá igual a João Batista. João Batista era filho do sacerdote. Se você olhar lá, porém, o que é sacerdote? Sacerdote é aquele que cuida de uma instituição religiosa, que representa Deus em uma instituição, certo? E o profeta? O profeta é aquele que não tinha nenhuma religião, não fazia parte de uma instituição, porém ele defendia a verdade, a palavra de Deus na vida dele, em tudo aquilo, na maioria daquilo que ele falava, porque ele era homem, era falha. Profetas são falhas, apóstolos são falhas, os anjos não são falha. Jesus Cristo, perfeito, não tem falha. Por quê? Porque é um ser incorruptível. Ninguém entra na mente de Jesus Cristo para manipular ele. Já eu e você não. Eu e você somos limitados. Nós temos que buscar de Deus o Espírito Santo para nós sermos um pouco menos corruptos. Essa é a verdade, um pouco menos corrupto, que nós somos corruptíveis. Nós se envolver no meio da corrupção, quando eu falo corrupção, não me refiro a políticos não, tá? Eu me refiro à corrupção geral. Qualquer coisa corrompe o ser humano. Naquilo que ele está ouvindo, nas canções que ele ouve, ele vai sempre regando uma semente dentro dele. Todo ser humano é assim. Vamos ver aqui como o apóstolo escreve aqui. Ele fala assim, ó, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 12. Preste atenção no que ele está dizendo, ó. Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que
vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, a um anjo do céu, vos anunciem um outro evangelho, além daquilo que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como também já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, que além do que já recebeste, seja anátema. Porque estou preso eu agora a homens ou a Deus? Procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Eu preciso de Jesus, uma estrela pra brilhar. Amigo ouvinte, é bem claro de que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a um povo, ou mandando uma carta para uma igreja, para uma instituição, né, para alguém que representa uma igreja, para que ele possa passar isso para o povo. Ele está fazendo crítica a orientadores, assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo era o maior crítico de orientação religiosa que já existiu. Se você olhar dentro do próprio Evangelho, ele critica a maioria dos atos que é defendido por nós ou foram passados para nós. Existem educações que nós recebemos que na verdade é uma afronta para Deus. Dentro do próprio ensinamento de Jesus Cristo descobrimos isso. Mas nós não queremos largar disso, porque somos educados a sermos enganados por isso. E quando eu falo isso, não me refiro à religião A, B, C, eu me refiro a um tipo de orientação que, se você comparar o que Jesus Cristo falou com esse ensinamento aqui, vai ver que nós estamos de repente carregando um fardo enorme que não deveríamos carregar. Mas nós preferimos carregar este fardo. Por quê? Porque somos machucados, feridos e doentes emocionalmente. Esta é uma verdade clara dentro do próprio Evangelho. Por isso precisamos buscar a verdade e precisamos do Espírito Santo, porque ele pode curar as nossas feridas emocionais. Todos nós, seres humanos, fomos surrados pelo inimigo de Deus. Ele usou parentes nossos, amigos, pessoas que têm influência, namorado, namorada, ex-marido ou ex-mulher, ou coisa semelhante a isso. Pessoas que têm influência sobre você, pode ser muito usado por Deus em favor a mim e a você, mas também pode ser usado pelo diabo contra mim e contra você. E isto, qualquer ser humano que você conversa, até as psicólogas podem, claro, não vão repassar isso aí por nome, né, mas por situações eles podem repassar isso e mostrar o quanto os seres humanos estão doentes. E interessante, porque todo lugar que eu viro sempre tem um pregador aparentemente de Deus ou do Evangelho, e cada dia que passa o povo mais está doente. Por que será? Por causa que na verdade não é o pregador do Evangelho que deve induzir você ou orientar você, mas ele deve orientar você a você buscar no Evangelho, porque você tem que buscar em Jesus Cristo. Nós temos que ir para Jesus Cristo. Do contrário, não tem como você e eu sermos curados, porque nós somos surrados emocionalmente. Ou seja, qualquer pessoa que você converse por aí, você vai ver que a pessoa está doente mesmo, está emocionalmente fragilizado, e com isso vai sempre correr para quê? Vai sempre correr para a prostituição, para a droga, a bebida, para envolvimentos diferentes um do outro. Por quê? Por causa da mente nossa mente não tem um Senhor chamado Jesus Cristo para governar a nossa mente. Por isso o nosso corpo padece, porque nós temos a mente corrompida pelo inimigo. Ele bateu em você, bateu em mim, nos surrou com alguém que tinha influência, pessoas que nós amávamos arrebentaram emocionalmente conosco, e por esse motivo nós ficamos fragilizados, ficamos aí muito fácil para o lobo. E o lobo nem quer devorar nós, né? Ele quer mais escravizar nós primeiro, para depois, mais para frente, vir a nos
devorar. E aqui nessa passagem ele fala isso, ele fala assim, ó: eu maravilho que tão depressa passeis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho. Ou seja, o apóstolo falou assim: puxa vida, Jesus Cristo falou tantos ensinamentos, falou tantas palavras, eu não vejo ninguém predominando ou trazendo isso como referência principal em nenhum lugar, nem vocês. Olha, você vê que ele fala aqui na sequência, ele fala assim, ó: a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eu quero que você mostre para mim algum lugar que você tenha frequentado, alguma religião que fala assim: nessa área da sua vida, Jesus Cristo falou isso. Não tem. Até porque a igreja não pode fazer isso para você. O orientador não tem como fazer isso para você, porque ele representa muita coisa em tempo de 1 hora, 2 horas ou 3 horas ali, seja dessa reunião, daquela outra. Ele tem muita representação, ele está lá na frente representando muita coisa. Aí não tem como passar para você o ensinamento de Jesus Cristo. Então você e eu que tenho que buscar, você e eu temos a abrir a Bíblia lá no que Jesus Cristo falou e ficar batendo naquela tecla lá, perguntando para Jesus Cristo: o que o Senhor quer dizer com isso, Senhor? O que é que o Senhor está falando? Puxa vida, é isto mesmo? Eu não concordo, Senhor, mas o Senhor está falando, puxa, então não tem, é isso mesmo? Até que essa verdade venha convencer você. Do contrário, você vai passar a vida inteira sem enganado. Ele fala assim: o qual não é outro, mas há alguns que os inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí o versículo 8, ó: mas ainda que nós mesmos, nós quem? Os apóstolos. Ele falou: nós mesmos, eles, os apóstolos. Ele falou assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Olha o tamanho do nível que o apóstolo colocou. Ele falou assim: um orientador, seja padre, bispo, pastor, obreiro, apóstolo, ou qualquer uma outra hierarquia aí de nome. Ele fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie. O que é anunciar? É trazer para você um ensino. Ele fala assim: um anjo do céu vos anuncia um outro evangelho, além do que vos tenho já anunciado, ou seja, acima do que Jesus Cristo tem falado, seja anátema. A palavra anátema significa que seja ignorado, amaldiçoado, ou seja, ignore completamente. Ele fala assim: assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que recebeste, seja anátema. Recebeste de quem? Recebeste de Jesus Cristo. Se alguém ensinar outro ensinamento para mim além do que eu já recebi daquele pregador, daquela igreja, seja anátema. Não é isso que ele falou, não. Ele falou assim: que se alguém vos anunciar um outro evangelho, um outro ensinamento além do que recebeste de Jesus Cristo, seja anátema. Seja completamente ignorado. Ele fala na sequência assim, ó: porque preso eu agora estou a homens ou a Deus? Ou seja, eu estou agora sendo representante inteiramente de Deus, ou eu tenho que agradar os homens? Ele fala assim: porque preso eu agora estou a homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar os homens? Aí ele fala assim, ó: se estivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, se está agradável demais para mim, estou me sentindo muito bem com aquilo que eu estou ouvindo, não está desconfortável, não a maneira da pessoa pregar o que ela está pregando dela, mas aquilo que a pessoa está repassando de Jesus Cristo não está agradando eu, é um sinal bom. Está me agradando, imagine fala por mim, como pecador, eu ouço o ensinamento de Jesus Cristo e estou inteiramente de acordo, mesmo sendo eu carnal, que alguma coisa está errada. Se está me agradando demais, é sinal que você está numa porta muito larga, num caminho muito extenso, né? Ele fala assim: porque eu não recebi, versículo ainda 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele está dizendo que existia boas novas, ensinamentos que eram agradáveis às pessoas. As pessoas estavam agradadas, estavam ficando contentes com aqueles ensinamentos, mas não estava dando nenhum tipo de retorno para as pessoas. As pessoas estavam ficando contentes, né? Está ficando contente de ouvir aquilo. Porém, ele diz que não vinha de Deus isso, porque eu não recebi
Versículo 11. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pelas revelações de Jesus Cristo. Ismael, de quem você aprendeu isto aí? Vamos ver aqui de quem que eu aprendi. Espera aí, deixa eu puxar aqui. Ó, aqui, Jesus Cristo falou aqui, ó. Ele falou isso aqui, ó. Vamos ler de novo. Não, vamos ler um pouquinho antes disso que ele falou. Vamos ler um pouquinho depois daquilo que ele falou aqui. Vamos ver se de fato é real, é isso mesmo, né? Como ele falou aqui, ó. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum. De homem algum. Ó, versículo, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pelas revelações de Jesus Cristo, ou seja, nos ensinamentos de Jesus Cristo, nas revelações que Jesus Cristo deu, naquelas palavras dele, foi que eu aprendi isso que eu vos tenho anunciado. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Então ele está dizendo aqui que é muito importante eu e você ficarmos atentos a isso, porque já ouviste, aqui versículo número 12 fechando, né? Porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pelas revelações de Jesus Cristo. Então é muito importante eu e você sempre fazer essa análise de quem que eu aprendi isto, quem foi que pediu para fazer isto, né? Quem foi que falou? Ontem eu citei isso, vou citar para você de novo aqui. Me lembro do meu pai, da minha mãe, ambos padrasto, madrasta, mas que me adotaram. Lembro dos meus irmãos mais velhos, do meu irmão mais velho também, o Eloy. Lembro da Iracema, da Olívia, da Olíria, né? Da Madre Vitória. Lembro delas quando a gente estava ali jogando uma bolinha, jogando um truco na época. Alguma coisa a gente estava fazendo ali quando moleque, quando menino, vamos dizer assim. De repente a gente dava uma bola fora. Falava uma palavra que geralmente não era um hábito de estar ali. Às vezes era palavrão, mas às vezes não era. E de repente, meu pai ou minha mãe, meu irmão mais velho, falava assim: viu, quem foi que ensinou isso para vocês, hein? Onde é que vocês ouviram isso? Assim eu e você temos que todos os dias fazer isso. Quem foi que me orientou nisto? Quem foi que ensinou isso para mim, hein? Não para outra pessoa. Jesus que sempre fala assim: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão, não vê a trava que está no teu, né? Ou seja, para mim mesmo. Onde foi que eu aprendi isso mesmo? Por que eu estou falando isso? Aonde foi que eu aprendi isso? Quem foi que me ensinou? Por que eu faço isso mesmo? Nesta área da minha vida, naquela outra. Quem é que me ensinou isso? E ele fala aqui no versículo fechando 12, né? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pelas revelações de Jesus Cristo. Quem foi que ensinou? Foi Jesus Cristo. Então tá ok. Então pode ficar tranquilo que estamos sendo educados pelo melhor educador que um dia existiu. E não existiu. Existe. Hoje existe. E ele não está preocupado com o meu ontem, não. E com o meu amanhã. Também não. Ele está preocupado com o meu hoje. Por quê? Porque o ontem já se foi e o amanhã não existe. Mas o hoje é um presente. Amigo ouvinte, forte abraço, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Vamos confessar que só o Senhor Jesus Cristo é? O que você acha? Aí na sua casa você pode dar um tempinho, abaixar aí a sua cabeça em respeito ao que Jesus Cristo é, não a minha pessoa, mas àquilo que Jesus Cristo tem falado, e fazer o seu tempinho de oração. Creio que vai durar aí também 1 minutinho, né? Em 1 minutinho a gente vai confessar que só o Senhor Jesus Cristo é. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas e permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã,
a raiz de Davi, que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, pão que desceu do céu, Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar. Você vai ver quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre pode acontecer, porque Jesus ama você. Basta você crer, verás agora Jesus derrama a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas.
Jesus derrama a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. O coxo se levanta e o cego vê, paralítico cego lento e dando glória. Aonde Deus está, até a tristeza salva de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. O coxo se levanta e o cego vê, paralítico cego não lhe dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salva de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.